E aí, meus irmãos, queridos de Deus, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, meus irmãos, dar as boas-vindas a todos vocês que já estão aí ligados. Já estou com um caderno de 20 matérias. Esse povo do RN é uma benção. Povo que amo da minha terrinha. Minha gente, Deus abençoe vocês. Boa noite, paz do Senhor a todos. Vai compartilhando aí a live, tá? Sejam bem-vindos, irmãos que estão já entrando aí, tá? E vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Tá aqui. Pronto. Fixei. Deus abençoe nossa irmã Lidiane. Gente, vão botando onde vocês são. Qual é a terra? O Marcelo Paiva. Pai do Senhor, boa noite, Deus abençoe. O Robson Guedes, rapaz, esse Robson Guedes, esse cabo é forte, hein? Só tá usando o terno de grife, moço. Meu Jesus, o homem tá ganhando dinheiro demais. Deus abençoe. João Pedro, vou ficar por aqui bebendo água. Tá certo. João Pedro, você não é de Marialva. Quem é de Marialva é o pastor que vos fala. Extremóis, melhor do RN. Olha, tem gente aí de Maracanaú, Ceará. Meu Deus. Olha aí, tem gente do Ceará, tem gente de Natal, Rio Grande do Norte. Tem mais gente de onde? Que bênção. Nossa irmã Lidiane é de Natal também. O que mais? Deixa eu parar aqui a música. Abençoada. Estamos esperando mais pessoas chegarem aí. Meus irmãos, como que vocês estão? Nessa situação tão difícil, né, meus queridos, de pandemia. Situação tão complicada, né? Muitas mortes, muitos desesperos, muitas famílias enlutadas, só Jesus. Pastor, faça uma live só cantando. Vou fazer. Eu tô ensaiando o hino. Eu te vejo em tudo. Na formação das nuvens tem você. Olha aí. Vai sair, moço. Você vai ver. Ouço o seu sussurro. Vai sair também, vai sair. Uma live cantando aí. Deus abençoe o Neto. Tem mais gente entrando aí. Amados. Então, esperar o pessoal chegar aí. O Instagram tá avisando. Deus abençoe vocês poderosamente. Queridos, nós vamos hoje refletir num texto que eu considero um dos mais profundos da Bíblia Sagrada. Um dos textos mais seletos que eu já tive o prazer de ler, de estudar, de perscrutar, que é Jeremias capítulo 18. Eu tenho certeza absoluta que todos os que estão já conectados conosco aí
já tiveram o prazer, a alegria, a satisfação de ler esse texto, de ouvir alguma exposição bíblica com base, com referência, o derivado desse texto. Como eu disse para vocês, é um dos textos mais brilhantes, mais tratador, mais formador, mais trabalhador do nosso caráter, da nossa vida como pessoa, como servos, como crentes, pregadores, pastores, líderes, enfim. Então, é um texto que eu considero mais muito profundo mesmo. Eu já tive o prazer de pregar algumas vezes em alguns lugares, né, sobre Jeremias 18. E eu me lembro que eu tenho uma mensagem, ela está até no YouTube, sobre Jeremias 18, pregada em 2013. Olha aí, 2013, na congregação de Quintas. Eu não sei se o João Pedro estava lá. Na época, o pastor local era o pastor Reginaldo Barbosa. Nós pregamos numa conferência sobre Jeremias 18. E de lá para cá a gente pregou outras vezes, e quando Deus nos direciona a gente prega nesse texto. Mas, queridos, faz uns dias que Deus tem, falado fortemente ao meu coração em Jeremias 18, e eu quero compartilhar com vocês as informações profundas, poderosas e marcantes que estão escritas nesse texto. Na verdade, queridos, Jeremias 18, como eu já disse, não estou sendo redundante, mas é porque de fato é mesmo, é um dos textos mais transformadores na sua pedagogia, na sua expressividade e também no seu conteúdo. Então eu gostaria de ler com vocês. Hoje eu vou ler o texto de Jeremias 18, do 1 ao 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu estou usando a versão Arque. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Uma pergunta que Deus fez a Jeremias. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmã Jandira, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Queridos, dizendo para vocês, vamos lá. Jeremias 18 é um dos textos que nos desloca para uma vivência, uma profundidade com Deus. Na verdade, esse texto tem a capacidade de minar o nosso terreno para que cada passo que dermos depois da leitura ou da perscrutação ou das lições desse texto, a gente caia sempre na mão do oleiro. Ou seja, esse é um texto que é capaz de mudar a minha mentalidade, a sua mentalidade, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, no viés da confrontação, da trabalhação, da ação, do trabalhar de Deus e da ação de Deus. Então, vamos lá. Esse texto, que não é só até o versículo 6, mas ele segue a jornada aí pelo menos até o capítulo de número 19, e nós comumente utilizamos apenas do versículo 1 ao 6, que foi onde aconteceu exatamente o encontro entre Deus e Jeremias, lá na olaria, ou lá, conforme diz algumas versões, na oficina do oleiro. Então veja que esse texto é muito mais do que 6 versículos. Ele vai o capítulo 18 inteiro e ainda trabalha o capítulo de número 19 falando alguns aspectos desse capítulo. Na sua parte introdutória, na sua parte como pano de fundo, esse texto trabalha exatamente a soberania de Deus em tratar o seu povo Israel.
E por isso Deus fala com Jeremias para que ele entenda o que Deus quer passar para a nação. Jeremias, como profeta, ele era aquele que era chamado por Deus para levar a mensagem de confrontação, de arrependimento para o povo. Portanto, Deus se utilizou de Jeremias para que ele falasse as verdades necessárias para a nação. Deus não queria destruir a nação, Deus não queria destronar a nação, Deus não queria prejudicar a nação, visto que ele é um Deus misericordioso. É tanto que no verso de número 8, ele disse: se o povo se arrepender, eu não faço o que eu estou pretendendo fazer por causa da pecaminosidade e por causa do pecado deles. Muito bem, lendo isso, examinando isso, avaliando isso, percebendo isso, nós vamos ver que esse texto aqui é um texto que trata da mão de Deus para formar o seu povo que estava em desobediência. Mas, diante dos 6 versículos que vamos trabalhar, eu quero mostrar a vocês o quanto esse texto é capaz de provar a profundidade do oleiro, do seu trabalhar, do seu agir, da sua perspectiva, da sua mentalidade, da forma pela qual ele trabalha para ver o seu povo, isto é, eu e você, crescendo da melhor maneira possível. Então vamos lá? Gente, então vamos lá. Esse texto que nós lemos, ele gira em torno de 4 verdades. 4 verdades que eu considero as 4 verdades centrais deste capítulo, deste episódio. Quais são, pastor, as verdades centrais? Primeiro, a ordem do oleiro. A ordem de Deus, versículo 2. Segundo, a obediência de Jeremias em acatar a ordem do oleiro, versículo 3. Pois o texto diz no versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro. Então nós temos a ordem de Deus. O versículo 3 diz que ele desceu à casa do oleiro. Então nós temos a obediência de Jeremias. Terceiro, nós temos o ambiente onde aconteceu o encontro de ambos. Quem? O que deu a ordem e o que desceu? Deus e Jeremias. E quarto, nós temos a mensagem que Deus deu a Jeremias, dos versículos 4 ao 6, para que ele transmitisse ao povo de Israel. Então, recapitulando, esse texto se divide em 4 partes centrais: a ordem de Deus, a obediência de Jeremias, o ambiente pelo qual eles se encontraram lá na olaria, lá na casa do oleiro, e quarto, a mensagem que Deus deu a Jeremias quando ele desceu à casa do oleiro para que ele pudesse pregar, mostrar, revelar, advertir, chamar o povo de Deus através daquilo que Deus havia lhe dado. Amém? Então vamos lá. Gente, preste atenção. Olha como é que começa esse texto. E eu acho formidável, brilhante, fantástico, melhor do que o da Rede Globo 1 milhão de vezes. Olha como é que o texto começa. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Preste atenção porque a Bíblia é extraordinária. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Nós temos 5 lições nessa expressão aqui do versículo 1. 5. Primeiro nós temos a palavra. Segundo, nós temos a origem da palavra, a palavra do Senhor. Terceiro, nós temos a movimentação da palavra, palavra do Senhor que veio. Quarto, nós temos o alvo da palavra, veio a Jeremias. E quinto, nós temos a mensagem de Deus através da palavra. Vou repetir, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então nós temos palavra, a origem da palavra não é do homem, é de Deus. Nós temos a movimentação da palavra, veio, o alvo da palavra Jeremias, ou seja, a palavra veio do alto dos céus de Deus para Jeremias. Quinto, dizendo, ou seja, nós temos aí a mensagem de Deus através da palavra. O que me chama a atenção aqui é exatamente a expressão veio. Preste atenção. A expressão aqui veio no texto, ela indica, meus irmãos, movimento, deslocamento, algo que se movimenta. E o que se movimenta? A palavra. Veja só que a mesma coisa aconteceu em Ezequiel 37 primeiro. Vocês estão lembrados desse texto? Ezequiel 37, lá no Vale dos Ossos Secos, o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Assim como a mão veio em Ezequiel 37:1, aqui em Jeremias 18:1 diz que a palavra veio. Então, escute, veio a palavra é deslocamento, é movimentação.
Então perceba que a palavra tem uma origem, é Deus, e a palavra veio de Deus, veio do céu, veio de cima, veio do alto, veio da graça, veio da fonte, para atingir o profeta. Então antes dela atingir o profeta, antes dela atingir o profeta, ela teve um deslocamento, ela teve um movimento. Aí eu pergunto, pastor, a palavra se movimenta, a palavra se desloca? É óbvio que sim. Mas por que a palavra se movimenta ou se desloca? Porque ela tem vida, ela é vida. O que é morto não tem movimento, mas o que é vida tem movimento. João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. São espírito e vida. Isso, uma palavra em movimento que movimenta o profeta. Perfeito, Erinaldo. Isso mesmo. Então veja, veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a quem? A Jeremias. Então, o irmão aqui já pegou. Movimento que movimenta. Movimento que movimenta. Mas qual é o movimento que gerou o movimento? É o movimento da palavra. Por quê? Porque a palavra tem vida. Porque a palavra é vida. Hebreus 4,12 diz que ela é viva, ou seja, porque ela produz vida. Então veja, a primeira lição que a gente aprende é exatamente da movimentação da palavra para atingir o coração do profeta. Lembra de Lucas 3,2? O texto diz que no tempo de Anás e Caifás, sumos sacerdotes em Israel, veio no deserto a palavra do Senhor a João. Veja que a palavra foi ao encontro de João lá no Novo Testamento em Lucas 3:2. Isso mais uma vez prova cabalmente, fidedignamente, que a Bíblia ela é capaz de se movimentar. Movimentar onde? Em mim. Então veja, a Bíblia é um movimento vivo. A Bíblia é um movimento em deslocamento que produz um movimento. Qual é o movimento que a Bíblia produz? Veja, levanta-te e desce. Por quê? Porque se ela me movimenta, logo ela vai gerar um movimento em mim. Logo ela vai gerar um movimento na vida daquele que lê, daquele que recebe, daquele que mastiga. Então vamos lá, nós temos o movimento, palavra, verso 1, que gera movimento no homem, verso 2. Ou seja, o que tem movimento, gera movimento. O que tem movimento, gera movimento. Então, o movimento do versículo 1, palavra, move a vida do profeta no versículo 2. E aqui nós aprendemos dessa forma introdutória que a Bíblia é capaz de mexer, de tirar da inércia qualquer tipo de pessoa. Se a Bíblia não mexe com você, outra coisa não pode mexer. Infelizmente eu vou ter que falar algumas verdades aqui, que tem muita gente sendo mexida por especialistas, por coaches, por gente que está tocando muito na alma das pessoas, mas sem o poder transformador da mudança, que é a Bíblia. Nós não fomos chamados para tocar no ego das pessoas. Nós somos chamados para alimentar e edificar as pessoas por meio da palavra. A palavra é tão poderosa no seu movimento perscrutador que em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 27, o texto diz, e começando por Moisés, Jesus pregando um dos seus maiores sermões para duas pessoas no caminho de Emaús, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Ao passo que Jesus, ele explicava o que acontecia sobre ele nas Escrituras, o versículo de número 32 é forte. O texto diz que porventura não ardia o nosso coração quando ele falava no caminho a sua palavra. A palavra em movimento gera um fogo interno na vida da pessoa. Então, inicialmente, a gente aprende que o movimento da palavra gera mobilidade ou gera vida naquele que está ouvindo ou recebendo. Então vamos lá. Primeira lição que a gente aprende sobre o oleiro é sobre a ordem do oleiro. É sobre a ordem do oleiro. Qual foi a ordem do oleiro, pastor? Versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Dobre atenção. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Veja que a ordem de Deus a Jeremias transcorreu
em 3 níveis. A ordem de Deus a Jeremias transcorreu, aconteceu, desenvolveu em 3 níveis. Dentro da ordem divina veio embrulhado 3 verdades que eu considero importantíssimas nesse texto. Quando Deus ordenou a Jeremias, esta ordem veio embrulhada com 3 verdades extraordinárias. Quais, pastor? Mobilidade, sensibilidade e visibilidade. Vou repetir: mobilidade, sensibilidade e visibilidade. Pastor, prova. Primeiro, mobilidade. Quando Deus dar a ordem a Jeremias, a primeira ordem é para que ele se mova, se mexa, ele saia da sua inércia. Levanta-te e desce. Eu acho engraçado que Deus fala com Jeremias na forma antônima. Todo mundo sabe o que é o antônimo, né? É aquilo que é contrário. Por quê, pastor? Porque levanta e desce. Desce e levanta. Aqui é um antônimo. Deus fala com o profeta na linguagem antônima. Levanta-te e desce. Desce e levanta. Todo mundo sabe o que é antônimo. Grande, pequeno. Grande, pequeno. Baixo, alto. Então Deus fala com ele. Levanta e desce. Por quê? Porque só consegue ir ao alto quem desce. Só vai ao alto quem desce. Só consegue coisas grandes quem desce. Então veja, a primeira ordem que Deus dá a Jeremias é a ordem da mobilidade ou da movimentação. Saia de onde você está. Saia da paralisação. Saia da inércia. Eu não trabalho na vida daquele que vive ou está parado. Um dos grandes problemas da nossa cultura evangélica atual é que as pessoas não querem de fato, de verdade, buscar, viver atitudes para poderem viver algo mais profundo, mais alto, mais amplo, mais vasto na presença de Deus. Então a primeira lição que a gente aprende da ordem do oleiro é sobre a mobilidade. Levanta-te e desce. Veja que o conectivo ou a conexão E está ligando levantar e descer, ou seja, atitude para se humilhar. Atitude para se humilhar. Porque quando eu tenho atitude para me humilhar, logo eu vou entender o que de fato Deus quer falar comigo, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, a primeira ordem que Deus dá ao profeta como oleiro é da mobilidade. Levanta-te e desce. Levantar na Bíblia sugere a ideia de atitude, de postura, de compromisso, de disponibilidade. Então, quando Deus disse a Jeremias, levanta-te, obviamente que Deus estava dizendo: eu quero que você saia da inércia. Eu quero que você saia da posição que você está e tome atitude. Tem gente que quer que Deus faça se ele vive com os braços cruzados, se ele não tem iniciativa, se ele não tem atitude. Eu vou lhe provar que Deus trabalha com atitudes. Na verdade, lendo a Bíblia, a gente descobre que Deus é um Deus que gosta mais da reação do que da ação. Quando você age, Deus reage. Quando você age, Deus reage. A palavra muda o posicionamento do profeta, podemos dizer assim, meu mestre? Positivo, querido. A palavra muda o posicionamento do profeta. Isso, meu irmão, perfeito. Então, veja que com a palavra ela tem um poder movimentador. Então, ela movimenta a vida do profeta, logo o profeta sai do seu estado paralisado. Sai da sua inércia. E aí entra na ação da atitude. Levanta-te. Veja. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, o Senhor disse: filho do homem, fica-te de pé e falarei contigo. Ou seja, só falo com você se você ficar de pé. Lembra de Isaías 61, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua glória nascendo sobre ti. Lembra, queridos, exatamente daquele texto lá de Lucas capítulo 15, versículos 18 e 20, veja só. Antes de chegarmos nos versículos 18 e 20, o filho, que a gente chama de o filho pródigo, o esbanjador, no versículo 13, decidiu sair de casa. Quando ele está na pior, na catástrofe, por causa dos seus desvaneios, o texto diz que ele caiu em si, versículo 17. Aí no versículo 18 ele fala na mente: levantar-me-ei, atitude, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. No versículo 20 o texto diz: e levantou-se e foi ao pai. Levantou-se e foi ao pai. Deus abençoe, irmã Antoniele, Pai do Senhor, Deus abençoe.
Então, veja só, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então veja que a vida do pródigo esbanjador que viveu nos seus desvaneios foi restaurada e recebida pelo pai porque ele teve uma atitude. Qual foi a atitude? Levanta-te. Lembra do cego de Jericó, em Marcos 10, 47? Enquanto ele estava clamando, Jesus parou. E aqui eu quero dizer uma informação. Jesus não parou pela força do seu grito, mas pelo discernimento do seu grito. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A inteligência foi mais alta do que o grito do seu clamor. Ele entendeu quem era Jesus. Quando ele entendeu quem era Jesus, ele parou Jesus através da percepção, da inteligência que ele teve. Jesus parou, mandou os discípulos chamá-lo e quando eles chegaram, disseram, levanta-te, o mestre te chama. Levanta-te, o mestre te chama. Então veja, queridos, que levantar na Bíblia está estritamente ligado a tomar uma atitude, tomar uma posição. Quer ver mais? Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 6. Após o Senhor dar uma tapa na testa de Paulo, permita a expressão coloquial, que foi tão forte que ele caiu, no versículo 6 o Senhor disse, levanta, você está cego, mas não pode deixar de ter atitude. Levanta-te e entra na cidade, porque eu vou dizer o que vai acontecer lá. Lembra, queridos, quando Deus dá a visão a Pedro no capítulo 10 de Atos, ele disse assim, ó, levanta-te e come, levanta, tem atitude, come. Efésios capítulo 5, versículo 14, o texto diz assim, ó, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então a primeira ordem que Deus dá a Jeremias é a ordem da mobilidade. Mobilidade, saia da inércia e venha para mim, ou seja, desça para onde eu quero que você desça. Queridos, preste atenção, isso aqui é bem interessante. A palavra descer na Bíblia, o verbo descer na Bíblia, ele sempre apresenta na maioria das vezes em coisas ruins. Mas nesse texto, o texto mesmo explica, desça para um lugar que eu estou lhe direcionando. Vou lhe provar que descer na Bíblia às vezes não é tão legal. Por exemplo, Gênesis 26, 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desças ao Egito. Lembra da parábola que Jesus falou do bom samaritano? O homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores. 31 primeiro de Isaías, o texto diz, ai dos que descem ao Egito para se estribarem em cavalos. Então veja, em algumas expressões, descer na Bíblia sugere um perigo, mas essa aqui não, essa aqui é uma ordem que Deus dá a respeito da mobilidade, ou seja, tem atitude para descer. E o que é descer? É se humilhar, como já foi dito pelos irmãos, na minha presença. Todo mundo sabe, quem está acompanhando sabe que na última live eu falei sobre humildade, do grego humus, da expressão humilis, que significa aquele que está no chão. A palavra humus vem de homem, humanidade. Então a pessoa humilde é a pessoa que reconhece que está no chão, que não está além dos outros, mas que está no chão. Então quando o Senhor fala com Jeremias, ele diz, olha, movimente-se descendo. Porque só atinge altos níveis e patamares elevados e profundos na presença de Deus quem desce. Quer ver coisas grandes na sua vida? Desça. Quer ver resultados extraordinários na sua vida? Desça. Quer ter uma comunhão brilhante, eficaz, perspicaz com Cristo? Desça. Quer ver coisas extraordinárias acontecendo no seu chamado, ministério, família, em todas as áreas? É só descer. Então a primeira lição que a gente aprende é Deus dizendo, Jeremias, saia da inércia. Saia da vida parada. Eu não te chamei para você ficar parado. Te chamei para a atitude. Acorda, meu irmão. Deus está falando. Saia desta paralisação, desse atrofiamento. Saia desta vida parada, paralisada, da inércia e venha para ter atitude na presença do Senhor. Segunda ordem que o oleiro dá a Jeremias é a ordem para a sensibilidade. Dobre atenção, meu amigo pastor Lenilson Santos, mestre nas escrituras, nos dá a honra de estar conosco aqui também hoje. Olha, irmão, então o segundo nível da ordem do oleiro a Jeremias é, levanta-te e desce, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que é isto? Sensibilidade. Escute,
Olha o que Deus nos ensina nesse texto. Jeremias não desceu à olaria para preparar um sermão. Jeremias desceu à olaria para receber a mensagem. Jeremias não desceu à casa do oleiro para preparar um sermão. Isso, meu irmão, Zaqueu subiu para ver, mas para se relacionar teve que descer. Perfeito, perfeito, Erinaldo, perfeito. Então veja, Jeremias não desceu à casa do oleiro para preparar um sermão. Ele desceu à casa do oleiro para ouvir a mensagem, para receber a mensagem. E só recebe a mensagem quem para ouvir. Só recebe a mensagem quem para ouvir. Eu vou dizer uma coisa que é muito particular, é muito íntima, mas eu preciso dizer para explicar a vocês como é que acontece. Queridos, existem textos que eu vou pregar, existem mensagens que eu vou pregar, que eu não faço esboço, eu não estudo o texto. Pastor, o que é isso? Então o senhor crê naquele povo da revelação? Não, porque existem mensagens que são trabalhadas, formadas, elaboradas, preparadas, mas existem outras mensagens que são inteiramente dadas por Deus. E a mensagem que é inteiramente dada por Deus, a gente não acrescenta nada, porque foi Ele quem deu, Ele sabe a medida certa de dar e de passar ao povo. O pregador então precisa ter inteligência para não ir nem mais e nem menos daquilo que Deus te deu. Então, a segunda lição que a gente aprende, da ordem do oleiro, de primeira foi mobilidade, segunda foi sensibilidade. Jeremias, você precisa parar para me ouvir. Eu quero falar com você, mas você precisa descer e parar para me ouvir. Sabe qual é o grande problema, queridos? Tem gente querendo ouvir Deus, mas não para ouvir Deus. Tem gente querendo que Deus trate com ele, mas ele não para ser tratado. Você entende isso aqui? Tem gente querendo que Deus faça coisas extraordinárias na sua vida, mas ele não para ouvir. E aqui há um grande problema. Se a gente fizer uma análise ainda que rápida, superficial, só assim, passando por cima, em Neemias 8, você vai perceber que o avivamento começou, sabe por quê? Pelos ouvidos. Como assim, pastor? Neemias capítulo 8, versículo 2, o povo parou para ouvir. No versículo 3, o povo dava atenção no que ouvia. No versículo 9, o povo chorava ouvindo o que se falava. Sabe o que é isso? Isso é a via da conectividade, ou seja, a sensibilidade. Então Deus não fez Jeremias descer para preparar o esboço, a mensagem, o sermão. Deus fez Jeremias descer para receber a mensagem. Quer receber coisas grandes de Deus? Pare para ouvir. Tiago capítulo 1, versículo 19, o texto diz: todo homem seja pronto, grave isso, anote isso. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Preste bem atenção. As palavras pronto e tardio no grego são fascinantes. A palavra pronto vem da expressão taxis, da forma portuguesada táxi. A palavra tardio no grego significa alguém que tem um problema de tardo, entendeu? Pessoas que têm dificuldade de falar. Então veja, olha o que o irmão de Jesus, na sua categoria profunda, nos ensina. Seja rápido para ouvir, mas cuidado, dê uma de abestalhado na hora de falar. Sabe o que é isso? Preste atenção. Você precisa ser muito mais rápido na hora de ouvir do que de falar. Já diz alguém que muito fala, muito erra. Mas quem muito ouve, pouco erra. Pouco erra. Então, esta é a segunda lição, a lição da sensibilidade. Você tem parado para ouvir Deus? As várias formas de Jesus falar nos evangelhos foi: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas igrejas da Ásia Menor de Apocalipse, em todas elas, ele diz: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Então, está na hora da igreja parar para ouvir. Está na hora da igreja parar e ouvir. Isso, meu irmão. Atos 2, eles primeiro ouviram um som. Isso aqui eu acho formidável, Erinaldo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O texto diz: e de repente veio do céu um som como de um vento. A beleza aqui, a beleza desse texto é exatamente essa expressão som, no grego exos, barulho estridente. Ou seja, o avivamento que vem do céu, veio do céu, é capaz de nos despertar da nossa inércia. Acorda, som, desperta. Quem para ouvir é despertado pelo aquilo que está ouvindo. Por isso, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18, que existem vários tipos de vozes no mundo. Qual voz você tem ouvido?
Qual a voz tem atingido os teus tímpanos espirituais? Qual voz tem chegado até você? Por isso, o salmista Davi, no Salmo 143, verso 8, ele diz assim: Senhor, pela manhã eu ouço ou quero ouvir a tua benignidade. A palavra benignidade no hebraico é ezed, é graça. Sabe quem é graça no Novo Testamento? É Cristo. Sem medo de errar, sabe quem você precisa? Eu preciso ouvirmos logo pela manhã cedo a voz que alimenta a nossa alma, a voz chamada Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O som não se sente, se ouve. Perfeito, verdade, isso mesmo. Então, gente, o segundo nível da ordem do oleiro a Jeremias é sensibilidade. Terceiro é visibilidade. Visibilidade. Isso, Marcelo, isso. Maria parou para ouvir, tremendo. Falamos isso numa live. Olha aí o povo, irmão, aprendendo. Que glória a Deus, né? Terceiro, visibilidade. O versículo 3. E desci, olha aí a obediência, a casa do oleiro. O texto diz: e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Irmãos, ele só percebeu que ele quem? Sujeito oculto, o oleiro, estava trabalhando porque ele viu. Então aqui é visibilidade. Escute, a ordem de Deus a Jeremias foi expressa em 3 níveis. Como eu já disse, mobilidade, saia da inércia, levante e desça. Segundo, sensibilidade, pare para ouvir. Eu não quero que você preparando um sermão agora, eu quero te dar a mensagem. Terceiro, para você ver. Irmãos, o que Deus tem para você nesse período, nesse tempo, hoje, é para você sair da inércia, para você ouvir Deus, mas também para você ver o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que se rende a Ele. Se prepare, meu irmão. Deus vai te tirar desta inércia. Deus vai fazer você ouvir coisas extraordinárias. As canções das melodias do céu. Através da graça do Espírito Santo, perscrutará a tua alma, os teus ouvidos, o teu espírito, te dando elevação espiritual para você contemplar o que o oleiro é capaz de fazer na sua obra, na sua forma de agir. Amém, amados? Vamos correndo? Isso, mobilidade, sensibilidade, visibilidade. Isso mesmo, mobilidade, visibilidade, sensibilidade e visibilidade. Amém, amados? Vamos analisando. Segunda lição que nós aprendemos sobre o oleiro. Irmão, essa aqui, como diz um amigo meu, é de arrancar pica-pau do oco. Se tu não der glória a Deus, com o que eu vou começar a explicar aqui agora, é porque o negócio tá difícil para tu mesmo. Então, primeiro nós temos a ordem do oleiro. A ordem trabalha em 3 níveis. Quantos níveis, meus irmãos? Todo mundo pegou aí? Mobilidade, levante e desce. Sensibilidade, para ouvir. Versículo 2, tá? E terceiro, visibilidade, versículo 3. Ele desceu e viu o que o oleiro estava fazendo. Você vai contemplar o que Deus está fazendo na sua vida, na vida dos seus, no seu casamento, na sua vida, em todas as áreas. Terceiro, segundo, ou melhor, nós temos a genialidade. Genialidade do oleiro. Preste atenção. Pastor, tá no texto isso? Tá, eu vou lhe provar que tá. Nós temos a genialidade do oleiro. Pastor, o que é genialidade? Gênia vem de gênio. Lidade vem de qualidade. Então nós temos a qualidade de um gênio. Obviamente que isso é uma fragmentação na minha expressão em relação a Deus, porque Deus é muito mais do que genial. Ele é a própria genialidade. Ele não tem qualidades ou características de ser genial. Ele é extraordinariamente inexplicável. Jó capítulo 36, versículo 26 diz que ele é grande e incompreensível. Não sabemos o dia que ele nasceu e nem a data que ele completa ano. Ele é bem fraquinho, ele é bem pequeno, né? Então, esse é um termo que a gente usa para poder expressar a qualidade, vamos dizer assim, exacerbada de Deus no tratamento do vaso, do barro, aqui dessa condição que o texto nos apresenta. Então a segunda verdade do oleiro, a primeira é a sua ordem, a segunda é a genialidade do oleiro. Então a genialidade do oleiro, ela é expressa no texto, de 3 formas. Dobra atenção, de 3 formas. Como, pastor? Na mente, nas mãos e nos olhos. Na mente, nas mãos e nos olhos. Vou repetir. Na mente, nas mãos e nos olhos. Na mente, ele projeta o vaso. Nas mãos, ele trabalha o vaso. No olho, ele aprova o vaso.
Na mente, ele projeta o que vai fazer. Nas mãos, ele trabalha no vaso. No olhar, ele aprova aquilo que ele está fazendo. Isso é genial, queridos. Isto é incomum. Isto é fora da normalidade. O que Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida, e pelo texto fez com o barro, é extraordinário. Então a primeira verdade que a gente aprende da genialidade de Deus é na sua mente. Na mente ele projeta. Só faz quem projeta. Ou seja, ele sabia como ele ia fazer o vaso. Por que ele sabia? Porque ele já estava projetado na sua mente. Escute, o que Deus vai fazer na sua vida já está na mente dele, querido. Não é opinião de ninguém que vai mudar a mente de Deus para o que ele tem para você. A mente de Deus já projetou o que vai acontecer. Pastor Lenilson Santos, receba essa aí. A mente de Deus já projetou o que ele vai fazer na sua vida. Jamerson Lima, a mente de Deus já projetou o que ele vai fazer na sua vida. Pastor, prova. Vou lhe provar agora. Ó, Salmo 92, verso 5 diz que os pensamentos de Deus são profundos. Isaías 55, 9 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 diz que o Senhor se lembrou de Ana. Dobra atenção, se lembrou de Ana. Pastor, Deus esquece? Se lembrar no Aurélio é puxar a memória. Se lembrar no hebraico é diferente. A expressão ali se lembrar é carregar na mente, ou seja, Deus nunca tirou Ana da mente. Deus nunca tirou Ana da mente. Você não sai da mente de Deus. Então, como oleiro genial, ele pensa em você. Ele sabe o que tem para você. Ele está pensando sobre você. Pastor, que loucura, Deus pensa em mim? Pensa. Pastor, provo. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ou esperais. Olha que coisa grande, ele pensa em você, ele pensa coisa boa sobre você e ele pensa com propósito na sua vida. A maneira pela qual ele pensa, e pensa coisa boa, e pensa com propósito, é exatamente o que ele vai fazer na sua vida, em nome do poder dele. Em nome do poder dele. Então veja, queridos, que nós temos aí de fato, de verdade, o pensamento do oleiro. Ele só faz aquilo que pensa. Meu irmão, ninguém vai tirar, oh aleluias, ninguém vai tirar da mente de Deus, do pensamento de Deus, da grandeza de Deus, o que ele pensa sobre você. Aleluias. Ninguém vai mudar a opinião de Deus em relação a você. Você que está sendo criticado, estar numa fase difícil, estar nas agruras da dificuldade, nos problemas da interioridade, nas amarguras da vida, sabe, às vezes fica desconectado. Às vezes alguém pode ter dito a você, de fato e de verdade é um acidente. Deus está dizendo, você não é um acidente, porque eu pensei na sua projeção antes que as pessoas dissessem que você era um acidente. Eu penso sobre você. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Aleluia. Diz o Senhor. Bendito seja Deus. Glorifique a Deus, meu irmão. Exalte a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Então o primeiro aspecto da genialidade de Deus é que na sua mente ele projeta o vaso. Então ele já projetou o que vai fazer na sua vida. Ele já projetou o que vai fazer na sua história. Ele já projetou na mente dele o que vai fazer na sua vida. Segundo nível da genialidade do oleiro está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Dobre atenção, está nas suas mãos. Veja, na mente ele projeta, nas mãos ele trabalha. Na mente ele projeta, ele pensa, ele sabe o que vai fazer. Nas mãos ele trabalha. E falando de mão, o texto usa a expressão mão no texto 3 vezes. Vou lhe provar, 3 vezes. 2 vezes no versículo 6, o texto fala mão do oleiro e minha mão. Versículo 4, o vaso de barro quebrou na mão. Então, 3 vezes.
Então, 3 vezes a palavra mão. Na 4ª vez, a gente chama de expressão implícita. Versículo de número 3, ó. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Nas rodas não se mexe com os pés. Nas rodas se mexe com as mãos. Então, implicitamente. O que é implicitamente? É aquilo que não está claro. É aquilo que não está expressado por palavra, mas está expressado por ações. Então, nós temos 3 vezes a expressão mão, explicitamente, e temos 1 vez a expressão mão, escrito implicitamente. Então, no pacote, nós temos 4 provas da mão de Deus trabalhando. Então veja, o segundo nível da genialidade do oleiro é as suas mãos para trabalhar. O trabalho do oleiro nesse texto e na minha vida, na sua vida, é tão extraordinário e não simplório que o texto vai usar expressões para o trabalhar com o verbo fazer. Por exemplo, versículo 2, farei você ouvir. Versículo de número 3, quando ele desceu à casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava fazendo. Versículo 4, fazia. Versículo 4 ainda, fazer. E versículo 6, fazer. Pois temos 6 expressões que denotam, que fidelizam o trabalhar de Deus através das suas mãos. Ou seja, Deus é o oleiro genial, que além de pensar o que vai fazer na sua vida, ele também usa as mãos para fazer. Ele trabalha. E as mãos de Deus na Bíblia é extraordinária. A mão fala de poder, direção, sustentação e proteção. Fala de poder, direção, sustentação e proteção. Então veja, quando o oleiro está trabalhando no vaso, no barro, né? Ele trabalha de 3 maneiras. Eu estou no segundo ponto, de 3 maneiras. Como? Primeiro, a habilidade das suas mãos. Qual é a habilidade das mãos? Para manusear o barro. Irmão, só o oleiro sabe como manusear o barro de forma correta. 64:8 de Isaías diz que nós somos o barro na mão do oleiro. Ele tem habilidade. Ninguém tem habilidade como ele de mexer na tua vida. Ninguém tem habilidade como ele de mexer na tua vida. Segundo, o controle das mãos do oleiro. Por quê? Porque ele não deixa o barro sair das suas mãos. Ele não perde o barro enquanto ele está trabalhando. Sabe o que é isso? É controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle de toda a sua vida em nome de Jesus. Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle do Brasil. Deus é o oleiro que não perdeu o controle. As autoridades estão batendo a testa. Os políticos não sabem mais o que fazer. Mas Deus não perdeu o controle. Isaías capítulo 40, versículo 22. É ele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. É ele quem estende os céus e os enrola e faz como tendas para nele habitar. Então veja, quando Deus trabalha, ele revela habilidade. Quando Deus trabalha, ele revela controle, ele está no controle de tudo. Terceiro, quando ele trabalha com as mãos, ele mostra formação. O que é formação, pastor? É o que caracteriza cada vaso. Enquanto o oleiro tem a habilidade de mexer no barro. Segundo, enquanto o oleiro tem um controle de não deixar o barro escapar das suas mãos. Terceiro, ele está formando o vaso. Ele está dando características ao vaso. Se existe uma coisa que eu acho brilhante é nessa questão, porque o oleiro é capaz de colocar as suas próprias intenções, pensamentos no vaso. Por quê? Porque ele projetou aquilo que ele está fazendo. Assim como o oleiro pensa, trabalha e forma o barro, assim é o nosso Deus. Pensou sobre o que ia fazer na sua vida, está trabalhando na sua vida, de forma habilidosa, de forma de controle absoluto e de formação. Escute, Cristo está impregnando em mim e você as características dele. Por isso o apóstolo Paulo diz que as características de Cristo que devem estar em mim e você é chamada de o fruto.
do Espírito. À medida que ele forma o vaso, ele está dando características. Ele está dando características. Ninguém entende como será, mas ele sabe o que está fazendo. Perfeito, perfeito, Alisson. Perfeito. Nós não entendemos, mas ele sabe. E ele sabe das características que está te dando. Eu acho interessante que a expressão que é usada no hebraico para rodas é uma expressão dual, que significa uma expressão pluralizada. Eram pedras, escute, eram pedras que as parteiras, dobre atenção, que as parteiras usavam para receber as crianças. Gente, isso é fenomenal. O Deus que trabalha te dando formação é o Deus que vai te apresentar para as parteiras da vida verem aquilo que ele formou e fez nascer. Aleluia! Teu ministério está em processo de formação pelas mãos do oleiro. Teu ministério está em processo de formação pela mão do grandão da eternidade. As pessoas vão ver o nascimento de forma extraordinária. A formação virá com características da grandeza das mãos do oleiro. A mão de Deus estará impregnada, caracterizando a sua vida. Meu irmão, se prepare. Eu digo isso em nome de Jesus e escondido atrás da sombra da cruz de Cristo. Haverá mudança no teu ministério, na sua vida. Haverá mudança na sua vida espiritual. Haverá coisas grandes para Deus fazer na sua vida. Eu creio. O ciclo que nós estamos vivendo não inibirá a atuação de Deus na sua vida para fazer coisas extraordinárias. Não inibirá. Então permita que o oleiro ele forme a sua vida. Permita que o oleiro dê características que são peculiares da sua mente na sua vida. Aleluia. Perfeito, Tiago Rodrigues. O vaso não tem domínio próprio no processo da formação. Isso, exatamente. A gente falou sobre isso, o controle, né? Que ele exerce o controle de maneira poderosamente, extraordinariamente. Então veja, queridos, nós temos aqui a formação do oleiro, ele formando, dando característica, dando expressões. Irmão, Deus vai te dar base, estrutura, característica. Eu não estou falando de performance humana, que é mais do que nós temos hoje. Deus não está procurando, meus irmãos, bibelôs de púlpitos. Deus não está procurando gente das performances do... Não, Deus está procurando gente que quer ser formada por Ele, que quer ser ministrada, ensinada, treinada, esticada, estruturada por Ele. E só quem é capaz de fazer isso é Deus, é o oleiro genuíno e poderoso. Terceiro nível da genialidade do oleiro é o seu olho. Veja, na mente ele projeta o que vai fazer, nas mãos ele trabalha aquilo que ele projetou, mas no olho ele aprova aquilo que ele está fazendo. Veja, como o vaso que fazia de barro, versículo 4, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Olha a grandeza do texto, conforme o que ele pareceu bem aos seus olhos fazer. Veja, Deus não faz o que o homem quer, Deus faz o que o seu olho quer. Você não fica pronto aos olhos dos homens, você fica pronto aos olhos de Deus, do oleiro. Então entenda essa verdade. É Deus quem olha para você e diz se está bom ou não. Às vezes nos achamos prontos, às vezes queremos a opinião de alguém para saber, você está pronto? Mas quem diz se você está pronto não são os homens. Quem diz que você está pronto é Deus. É Deus. É Deus quem diz. Então veja, você fica no ponto que Ele quer. Você fica no ponto que Ele estabeleceu. Você fica no ponto que Deus quer. Lembra, meus irmãos, de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7? O texto disse que o Senhor falou a Samuel, eu não vejo como vê o homem. Porque o homem é fadado a ver aquilo que está nas suas vistas. Deus enxerga lá no íntimo, lá dentro do espírito, lá dentro da alma. Então veja, Deus, por que o olhar dele é importante para a nossa vida? Porque ele sabe que às vezes por fora as aparências enganam, mas por dentro nós ainda estamos precisando ser tratados.
cuidados, avaliados, como disse o Tiago Rodrigues, né, sendo comandados sem não falar nada. Como disse o Gemerson Lima, o vaso não discute aquilo que o oleiro está fazendo. Então isso é a formação. Gente, vou repetir de novo, a genialidade do oleiro é tão grande que ele pensa, projeta o que vai fazer. As mãos, ele trabalha e terceiro, ele fica olhando, sabe, para colocar todos os detalhes no lugar. Aleluia. O oleiro não usa forma, faz cada um conforme a sua vontade. Perfeito, meu irmão Galdino, é dessa forma. Ele não se espelha em outros. Ele faz aquilo que a sua vontade aprova, o seu querer. Isso é a Bíblia que se encaixa. A Bíblia diz em Filipenses 2,13, ele opera em vós tanto querer como o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Então ele faz o que quer, faz o que lhe apraz, faz exatamente sobre isso. Depois do vaso pronto, ainda tem a espera na prateleira, o momento de descanso para o vaso ficar firme. É verdade, minha irmã. Temos que passar pelas fases da moldura, pois o processo será cumprido. É verdade, minha irmã. É verdade, literalmente. Então, queridos, nós temos então aí a genialidade do oleiro. Ele projeta, ele trabalha, ele enxerga, ele vê. Tá bom ou não tá? Às vezes aqui o vaso tá dispendioso, às vezes o vaso tá falando demais, tá ouvindo o que não é para ouvir, tá vendo o que não é para ver, tá falando demais. Então não tá bom ainda dentro da minha visão, não tá bom não. A visão de Deus é quem te aprova. É a visão de Deus que diz se você está ou não está. É Deus quem diz se você está no ponto, no nível ou não está. Olha o que diz Jó 34, 21. Eu achei esse versículo aqui extraordinário. Ó, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. E ele vê todos os seus passos. Então Deus te enxerga como ninguém. Segundo Crônica 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Isaías 66:2 diz que Deus olha para quem treme diante da sua palavra, para quem chora e para quem é humilde. Quando Jesus passou por Mateus, em Mateus 9:9, o texto diz que ele olhou e chamou. Marcos 10:21, ele olhou para o mancebo rico e o amou. João 1:42, ele olhou para Pedro e disse: eu sei quem é você. Então veja, é ele quem aprova pelo seu olhar, pela sua perscrutação, pela sua forma de enxergar o vaso. Amém, amados? Então nós falamos sobre a ordem do oleiro. A ordem do oleiro transmite mobilidade, sensibilidade e visibilidade. Nós falamos, segundo, sobre a genialidade do oleiro. Genialidade na mente, nas mãos e no olhar. Na mente ele projeta, nas mãos ele trabalha e no olhar ele aprova. Terceiro, para encerrar, nós temos a misericórdia do oleiro. A misericórdia do oleiro. Pastor, onde que está aí a misericórdia do oleiro? Versículo 4 se expressa a misericórdia. Todo mundo sabe que misericórdia deriva de dois vocábulos, miséria e mais córdia. E o literal é: Deus sente a miséria do homem no seu coração. Então o oleiro também nos ensina sobre misericórdia. Como assim, pastor? A misericórdia do oleiro é expressada de 3 formas no texto. Quantas formas? 3. Primeiro, na sua paciência. Por que na sua paciência, pastor? Porque o oleiro sabe que leva tempo para ele fazer o vaso. O oleiro sabe que leva tempo para aprontar o vaso. Por isso que você ainda não está pronto. Por isso que você ainda não está pronto. Por isso. Por quê? Porque leva tempo para o oleiro tratar você. Não leva tempo porque o oleiro demora. Leva tempo porque você não pega o que o oleiro faz logo. Não leva tempo porque o oleiro demora. Leva tempo porque eu e você demoramos a entender o processo. Estão se falando muito de processos hoje, né, meu irmão? Isso, o irmão já falou aí, processo, né? Então escute, toda formação, toda construção do vaso exige paciência do oleiro. Isso, Aninha, vou falar desse negócio aí já. Hã?
Então exige paciência. Volto a repetir. Paciência. Por quê? Porque ele sabe que leva tempo para aprontar o vaso. Queridos, primeiro, olha só, existem aproximadamente 208, mais de 200 tipos de barro. Desses 200, só 8 servem para fazer vaso. Só 8 servem para fazer vaso. Desses 8, ele vai passar por um processo que a gente chama de o processo da curtição. O processo da curtição do vaso. E esse processo é feito de algumas formas. Na verdade, de 7 formas. Olha a paciência do oleiro para poder tratar na sua vida. Primeiro, ele extrai o barro, a extração. Sabe que lição a gente aprende? Primeiro, ele te tira lá do mundo, ele te extrai. Segundo, a peneiração. Quando ele extrai o barro, ele vai peneirar o barro para saber a qualidade do barro. Quando Deus nos extrai do mundo, ele vai peneirar a nossa vida através da sua palavra. Quem peneira crente é a palavra. Terceiro, sabe o que ele vai fazer? Depois que ele extrai e peneira, ele vai umedecer o barro. Vai encharcar o barro. Vai molhar o barro para ver se o barro consegue pegar liga. Para ver se o barro tem facilidade de grudar. Oh, irmão. Assim é a vida do cristão. Ele extrai do mundo, ele peneira pela palavra e ele nos encharca com a presença do Espírito Santo, umedecendo a nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente. Quarto, depois que ele extrai, peneira, umedece, ele agora vai levar o vaso para a curtição. Essa curtição do vaso é que ele vai deixar o vaso um tempinho, para saber se o nível da ligadura é forte, fraco ou mediano. Forte, fraco ou mediano. Então ele vai deixar assim um pouquinho, sabe, de canto, para ficar sendo curtido, sabe? Porque tem gente que é imediatista. Ele quer oportunidade logo, ele quer que as coisas aconteçam logo. Acaba com isso. Você está no processo. Deus deixou um pouquinho assim de canto para você entender que o processo é grande, mas será maravilhoso na sua vida. Então nós temos a extração do barro, a peneiração, o umedecimento. Quarto, a curtição. Quinto, aí ele entra no modelamento. Quando ele vai te tirar da curtição, aí ele vai te modelar. Ele vai te modelar. Aí ele vai dar forma a você. E aqui eu acho interessante que a modelação do vaso é tremendo, querido, é tremendo. Porque ele usa os pés e as duas mãos. Os pés, que não dá para vocês verem aqui, os pés, ele vai movimentando, e as mãos, por dentro e por fora do vaso, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Veja, ele mexe nos pés, com a mão por dentro e com a outra por fora, com a mão por dentro e com a outra por fora. É tremendo isso, irmão. Sabe as lições que a gente aprende do modelamento? Primeiro, ele mexe os pés. Pés fala de raiz, ou seja, à medida que ele mexe para o vaso girar, isso fala de raízes. Deus está formando, modelando a tua vida a partir da tua base, raiz. Da raiz. Segundo, ele mexe a mão por dentro, sabe o que é? Que é para tirar todo tipo de pedregulho que fica no vaso. Isso é ação interna. Deus vai te mexer por dentro, tirando tudo aquilo que pode prejudicar o vaso. E por fora, ele modela o vaso para que a aparência do vaso fique perfeita. Então Deus trabalha na tua estrutura raiz, Deus trabalha na tua internalidade, mas Deus trabalha também na tua visibilidade. Para quem olhe, vejam que as raízes e a internalidade está cheia por fora das mãos, das marcas do oleiro de Deus na sua vida. Aleluia! Deus está te modelando. Deus está te modelando. Depois do modelamento, tem o cabide para ganhar resistência. Irmãos, então depois que ele modela o vaso, como eu falei para vocês, nos pés e nas mãos, aí ele coloca o vaso num cabide, sabe, isolado dos outros, para ganhar resistência. Quando o oleiro coloca o vaso no cabide, é para saber se o cabide vai ganhar resistência suficiente. Suficiente. Sabe o que é isso? A tua hora não chegou porque você ainda está no cabide. Como diz alguns, pegou aí, pegou? A tua hora não chegou ainda porque você está no cabide, meu irmão.
Você está ganhando resistência. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus não dá coisas grandes a mentes pequenas. Vou repetir. Deus não dá coisas grandes a mentes pequenas. Deus não dá coisas grandes a neófitos. Deus não dá coisas grandes a mentes pequenas. Deus não dá coisas grandes a neófitos. Deus não dá coisas grandes a quem não tem nível para viver o grande de Deus. E isso, tem gente que pensa que o cabide é o fim. Então, meu irmão, fica no cabide ganhando resistência. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar tanta resistência que o dia mal vai chegar. E com o dia mal vai chegar a resistência da graça do Senhor na sua vida. Vai chegar a resistência da graça do Senhor na tua vida. Irmãos, preste bem atenção. Eu sempre digo isso aqui nos meus cultos de ensino, aqui na igreja que eu sou pastor pela misericórdia. Irmão, o que te leva além não é tanto quanto você crê, é tanto quanto você suporta pelaquilo que você crê. Vou repetir, o que te leva além não é tanto quanto você crê, é tanto quanto você suporta pelaquilo que você crê. Como assim, pastor? A mulher cananeia cria que o milagre ia acontecer, mas Jesus deu uma pancada, chamou ela de cachorrinho, ela disse sim, Senhor. Ou seja, ela segurou a pancada, resistiu a pancada, ganhou a admiração de Cristo e o milagre aconteceu à distância. Aconteceu porque a fé e a resistência caminham junto. Quando você está no cabide que o oleiro te coloca, é porque ele está dando resistência, porque virão pancadas, virão pedradas, virão calúnias, virão dificuldades, virão todo tipo de coisas para te parar, mas a graça de Deus será tão grande na sua vida que você dirá como Paulo, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E sétimo processo, depois que ele sai do cabide, aí como diz a Aninha, fogo nele. Aí ele leva o vaso para o aquecimento do fogo. Irmãos, é interessante que eu assisti um vídeo uma vez que o oleiro, meu irmão, coloca o vaso na chama pesada mesmo, para saber se ele não explode. Para saber se ele segura. Porque o fogo vai dar muito mais cor ao vaso. O fogo do Espírito te dará a cor do Espírito. O fogo da palavra te dará a cor da palavra. O fogo de Deus te dará a cor de Deus. O fogo do Espírito te faz viver um evangelho vivo, um evangelho fervoroso, um evangelho de impacto, um evangelho de poder. Não é fogo micro-ondas não, é fogo do forno. Oh, isso daí foi forte, viu? É fogo do fogo, meu irmão. É fogo do forno de Jesus. É fogo do forno, fogo do eterno. Meu irmão, a igreja precisa de fogo. O crente precisa de fogo. Nós precisamos de fogo, de fogo, de fogo. Eu não estou falando de fogo de espetáculo, de fogo de meninice. Eu estou falando do fogo da palavra. Isaías foi queimado com fogo. Nas mãos de Ezequiel foram colocado fogo. No coração dos discípulos a palavra queimou como fogo. Nos ossos de Jeremias, Jeremias capítulo 20, versículo 9, queimou o fogo. Queimou o fogo. Salmo 39, verso 2, diz, enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo. Chamaram Elias de o homem do fogo. O Senhor se revelou a Abraão no meio do fogo. Deus se revelou a Moisés no meio da sarça que pegava fogo. Jesus tem os olhos como chama de fogo. A igreja precisa de fogo. No dia de Pentecoste, Lucas não soube descrever, ele disse, apareceram línguas repartidas como que de fogo. A igreja precisa do fogo de Deus, do fogo de Deus, do fogo de Deus. Aleluias. Aleluias. Do fogo de Deus. Aleluias. Oh, glória. Ai, Jesus amado. Como diz aqui no Paraná, upe. Oh, glória a Deus. Receba fogo, meu irmão. Receba fogo. É? Por isso que o oleiro tem paciência. Por quê? Porque ele sabe que o processo é longo. Mas você viverá o propósito. Amém? Segundo, a misericórdia do oleiro foi... quer Bíblia? Tome Bíblia, meu amigo pastor Lenil Santos. Eu sou seu fã. Segundo,
A misericórdia do oleiro, ela é expressada pela persistência do oleiro. Pastor, está no texto, está assim. Irmão, Deus vai falar com muita gente agora muito mais. Eu acho isso incrível, fenomenal, fantástico, melhor do que o da Rede Globo 1 milhão de vezes. A persistência do oleiro. Pastor, está no texto? Tá. Olha o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. E aqui eu vou dizer uma coisa, tá? Tem muita gente que diz assim, ó, pastor, eu já vi muita gente pregar dizendo assim, é o vaso quem se quebra, não é Deus quem quebra. Quando ele quer quebrar, ele quebra, viu, irmão? Quando ele quer quebrar, ele quebra, viu? Quando ele quer quebrar. Quanto mais o vaso suporta fogo, maior a qualidade. Meu irmão Galdino, perfeito. Perfeito. Quanto mais o vaso suporta o fogo, maior é a sua qualidade. Perfeito, querido. Que visão maravilhosa. Então deixa eu voltar aqui, ó. Irmão, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou. Aí tem gente que diz, não, Deus não quebra. Quebra sim, meu irmão. Pastor, Deus quebra sim. 19:11 de Jeremias, na continuidade desse texto, eu vou provar que Deus, quando ele quer quebrar, ele quebra. Ele é soberano, irmão. Ele quebra quem ele quiser quebrar. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra um vaso do oleiro, que não pode mais se refazer, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Então o vaso se quebra, mas também quando ele quer quebrar, ele quebra. Vou dizer de novo, o vaso se quebra, mas quando ele quer quebrar, ele também quebra. É? Então vamos lá, eu falei isso aqui só para te provar que o vaso se quebra, mas também Deus quebra, né? A Bíblia diz em Eclesiastes que o que Deus faz torto, quem o endireitará? Então, o que Deus entorta, ninguém desentorta. Agora também o que ele entorta, ninguém desentorta. Mas o que ele desentorta, ninguém entorta. Lembra de Jacó? Entrou reto. Saiu como? Torto. Saiu mancando. Entendeu? Então essa aqui é o trabalhar de Deus. Então veja, a persistência do oleiro exercendo a sua misericórdia. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele o quê? Do vaso que quebrou na mão. Outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veja, aqui nós temos a persistência do oleiro. Por quê, pastor? Porque ele sabe que o vaso pode se quebrar. E mesmo o vaso se quebrando, ele não desiste do vaso quando quebra. Entendeu aí? Deus não desiste quando você peca. Deus não desiste de você quando você vacila. Deus não desiste de você quando você se desfigura. Deus não desiste de você quando você se desestrutura. Deus não desiste de você quando você escorrega, quando você cai, quando você peca. Pastor, e qualquer tipo de pecado, sim, que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo e nem apostasia, mas qualquer tipo de deslize. Isso eu não estou dizendo isso abrindo uma brecha para você pular na prática constante do pecado. Eu estou dizendo que o pecado, ele nos tira da rota, mas a misericórdia de Deus e a persistência do oleiro te quer de volta. Isso, você errou, mas é dele. Aleluia. Oh, glória. Você errou, mas é dele. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que ninguém nessa vida vai viver sem errar. Eu já errei muito. Já pisei muito em falso, já escorreguei. Já caí várias vezes, já deslizei. Mas o oleiro nunca desistiu de mim. Você também já errou muito, já caiu muito, já deslizou muito, mas o oleiro nunca te abandonou. Você já deve ter negado Jesus com suas palavras, talvez com os atos, já deve ter traído Jesus, sim, eu também, nós. João Calvino disse que o coração do homem é a fábrica de ídolos. Tudo aquilo que entra que não preenche, tudo aquilo que entra que não vem de Deus, nós estamos fabricando ídolos. Então Deus te conhece, irmã. Deus te conhece. Deus sabe das suas fraquezas, das suas debilidades. Deus sabe dos seus percalços. Deus sabe das suas lutas internas. Deus sabe que às vezes você quer fazer, diz que vai fazer. Você diz, Deus, eu não vou fazer mais isso. E no outro dia você volta a fazer. Deus já te perdoou sabendo que você ia pecar novamente na mesma coisa.
Que amor é esse? Que amor é esse? Que perdoa sabendo que a gente vai cometer as mesmas falhas. É isso que o oleiro é capaz de fazer. Ele não desiste de você. Você pode ser infiel, mas a Bíblia diz que ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que dizer de Pedro? Negou Jesus. Pedro viu milagres, andou por sobre o mar, viu multiplicações, viu ressurreições, viu coisas extraordinárias, mas quando perguntaram sobre Jesus a Pedro, ele disse: eu não o conheço. Gente, isso é muito forte. Eu não o conheço. Eu não conheço. Ele usa o mesmo barro para fazer outro vaso no outro. É exatamente. Ele usa a mesma matéria. Meu irmão, ele trabalha na mesma matéria que caiu, que vacilou, que errou, que quebrou, que degradou. Isso, Ana Cristina, que amor é esse que nos constrange? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Todo acordamos com o pensamento de acertar, mas no final a gente ora pedindo perdoado. É verdade, Alisson. Veja que coisa tremenda, irmã Michele, que coisa tremenda. A gente pede perdão, a gente amanhece: Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar, eu não vou errar. E a gente acaba errando, mas a misericórdia de Deus continua sobre nós. Aleluias. Pedro negou Jesus, Pedro vacilou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz em Marcos 16 que foram lá no sepulcro. Quando chegaram lá, o anjo deu a notícia às mulheres, mas Jesus deu a notícia ao anjo, para o anjo dizer às mulheres. Ele disse: olha, mas ide, dizei aos discípulos, e a Pedro, ele especificou, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Irmão, ele não desistiu de Pedro. Pedro negou, mas Deus não desiste de você. Deus não para de te amar. Eu sempre costumo dizer que o amor dele é quadrimensional. Grave isso, receba isso. O amor dele é quadrimensional. Quem diz isso não sou eu, é Paulo. Efésios 3:18 diz que o amor dele é alto, profundo. O amor dele é alto, comprido, profundo. Aleluia, e largo. Largo é porque ele ama a todos sem distinção. Alto é porque ele ama mais do que tudo que todos. Comprido é que seu amor não tem fim. Agora, quando o texto diz que nós precisamos conhecer a profundidade do seu amor, é porque é fonte inesgotável. Quanto mais ele ama, mais ele te ama. O teu pecado faz ele te amar, porque ele entende a sua miserabilidade, porque ele entende a minha miserabilidade e diz: eu não vou desistir dele. Ele não desiste de você. Ele foi até a cruz do Calvário porque ele te ama. Ele enfrentou tudo, todas as dificuldades que um homem normal na sua naturalidade podia enfrentar. Jesus enfrentou, foi cuspido, vilipendiado, vituperado, traído, massacrado, socado, batido, decepcionado, traído, negado. Mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Glorifique a Deus pela persistência do oleiro. E aqui eu finalizo, queridos, a live de hoje. A misericórdia do oleiro, ela se expressa através da sua benevolência. Pastor, está no texto, versículo 4. Ele volta a fazer o vaso que se quebrou, refazendo, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Há versões que podem dizer assim: conforme o seu desejo. Então aqui nós temos a benevolência. O que é benevolência, queridos? Benevolência é exatamente benevolência. É exatamente, queridos. Ele demonstra boa vontade naquilo que ele está fazendo. Nós não merecemos, mas ele tem vontade de fazer. Eu não mereço. Eu sou um pecador. Sou um pecador. A minha natureza é pecaminosa, é suja. Paulo disse em Romanos 7:23, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Paulo disse: há uma luta constante que guerreia contra a lei da minha mente, que me torna prisioneiro da lei do pecado. Só o amor de Cristo,
Por isso Paulo, quando vai fazer a sua doxologia final, no capítulo 8 de Romanos, dos versículos 32 ao 39, ele diz: quem nos separará, escute, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não é você se separar dele, porque eu e você, quando pecamos, nos separamos. É ele quem não se separa de mim, de você. Sabe o que Paulo está dizendo? Nada nos fará separar do amor de Deus, olha, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, o amor de Deus foi expressado por Cristo Jesus e nos abraçou. Por isso João 13:1 diz que ele nos amou até o fim. Nos amou até o fim. 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, que a mão de Deus esteja na sua vida. Vou deixar salvo, sim, Lisa, vou deixar salvo. E eu quero que você compartilhe esta palavra com no mínimo 10 pessoas. Pessoas nesse período de pandemia precisam ouvir isso. Tem gente se matando, tem gente morrendo, tem gente tirando a sua própria vida, tem gente sem esperança, tem gente desesperada, tem gente amargurada, e a palavra pode mudar isso. O oleiro, ele dá ordem, ele trabalha, mas ele exerce misericórdia. Ele exerce misericórdia. Assim como Deus disse que podia fazer na casa de Israel, como o vaso na sua mão, assim ele vai fazer na sua vida. Se prepare, terminei o texto. Se prepare. Você está na mão do oleiro e coisas grandes, magníficas, poderosas, extraordinárias vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos guarde, nos ajude, nos faça viver as verdades que foram ensinadas nesta aula. Que a mão de Deus nos dê dimensão para vivermos coisas profundas e extraordinárias. Que a bênção do Senhor faça coisas marcantes nas nossas vidas e que Ele seja o nosso oleiro e nos dê aula diariamente sobre nós. Aleluias! Glória a Deus, irmã Shirley. Eu vou deixar a live salva. Compartilhe, meu irmão, com mais pessoas. Gente, chegou a hora daquela foto lá top, tá? Tira aquela foto lá, o print aí, tá? Tira um print aí, marca a gente lá no history. Sabe, marca a gente, fala do que Deus tocou no seu coração, do que Deus tem feito. Eu vou deixar a live salva, compartilha, comenta lá. Tá? Eu quero alcançar o maior número de pessoas. Não estou atrás de seguidores para ser famoso. Eu quero mais vidas para poder abençoar com o poder da palavra de Deus. Amém? Cristo é a minha fama, esta é a verdade. Cristo é a minha fama, Cristo é a minha fama diária que eu busco ser famoso nele. Como diz Paulo 3,9 de Filipenses, que eu seja achado nele, que ele seja visto em mim. Esta é a grande verdade. Joca, Deus abençoe, o poço é fundo e a caneca é pequena, glória a Deus, é verdade, irmão. Nós somos pequenos demais, a Bíblia é gigantesca para aquilo que de fato, de verdade, ela revela. O Senhor só revela, só nos ilumina fagulhas, né? Isso a mim, a você e a qualquer pessoa. Amém, amados? Beijo no coração de todos. Não esquece de printar e me marcar lá no history, tá? Quem não segue, se você sentir vontade de pedir para as pessoas me seguirem, volto a repetir, com o objetivo de abençoar vidas, vai lá. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, seu chamado, seu estado, sua cidade, sua igreja, enfim, tudo e todos, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras, irmã, Deus abençoe.